pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo sobre BNCC? Pois é, essa é uma temática que eu estou devendo para vocês faz tempo e eu resolvi produzir um material complementar para que a gente possa entender de uma forma mais didática sobre esse documento. A BNCC é uma normativa recente que chegou há pouco tempo para a gente, então nós ainda estamos conhecendo, né? Nós do campo da educação, a gente ainda está se aprimorando, a gente ainda está internalizando os conceitos da BNCC. Porém, a gente já precisa ter esse documento aqui, ó, gravado nas nossas memórias. Não o documento gravado, mas ter os seus conceitos entendidos, porque ele é um documento que veio para ficar e ele traz aí algumas concepções muito interessantes para a educação. Eu vou focar na BNCC para a educação infantil, eu vou trazer uma contextualização, mas eu vou focar na BNCC para a educação infantil, porque é a minha área de atuação, é a minha área de maior domínio, mas a BNCC é um documento que você pode ter acesso pelo portal, né, do Ministério da Educação. Você pode baixar esse documento, ele é um documento enorme, ele é desse tamanhão assim, mas ele contempla toda a educação básica, né? E então você pode aí ir lendo aos poucos, você pode pegar o que é da sua área, né, de atuação. No meu caso é educação infantil, então é sobre ela que eu vou focar aqui a nossa conversa. Bom, então eu fiz alguns resuminhos. Eu acho que o esquema de mapas mentais para mim é uma forma super prática de aprendizagem. Eu acho que é super valiosa e significativa. Então eu resolvi fazer dessa forma para trazer para vocês. Eu espero que ajude também, certo? Bom, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, pelo próprio nome dela, a gente já pode ter aí algumas ideias sobre o que ela vem falar pra gente. Eu lembro de logo no início, quando ela estava chegando ali, muitas pessoas questionaram, muitas pessoas criticaram, porque acharam que era um documento muito superficial. Mas se a gente for pegar o nome, né, a gente vai conseguir entender um pouco que ele diz que é a base, né? Ele não está especificando, ele não está trazendo contextos e realidades específicos. Ele está falando que é um documento que traz a base, né? Nós temos realidades extremamente distintas no nosso país. Então, se a gente for do Nordeste para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Norte, a gente vai encontrar mundos diferentes. Então, não tem como a gente criar um documento padrão para toda a população do nosso Brasil. Então, esse documento ele veio como base, ele veio como o essencial para as aprendizagens de todas as crianças. Ele conta com o aprofundamento dos estados e municípios nas concepções dos seus currículos, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro antes da gente vir questionar e criticar a base, tá bom? Como o próprio nome diz também, ela é nacional, então ela é válida para todo o Brasil e ela é comum, ela é para todos e ela traz um currículo, né? Então ela é a Base Nacional Comum Curricular, então ela vai falar pra gente sobre currículo. A BNCC é um documento normativo, ou seja, ele dita uma norma. Então quando a gente escuta falar em norma, a gente sabe que precisa ser seguido. Não é uma orientação, não é uma instrução, é uma norma. Então, se está dizendo lá, nós temos que cumprir. Se está dizendo lá, nós temos que cumprir. A BNCC, ela vai falar muito sobre competências e ela traz as 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas nos meninos, meninas, crianças, jovens e adolescentes, tá bom? Nós vamos falar sobre essas competências logo mais, nós vamos citar elas logo mais, tá bom? Bom, a BNCC, ela resolveu juntar duas coisas muito importantes, porque antes a gente tinha a concepção de que a gente só precisaria saber os conteúdos do currículo. Tanto quem ia ensinar, então tanto nós docentes deveríamos saber e dominar os conteúdos, né? E os estudantes deveriam absorver, né, e saber os conteúdos curriculares. Hoje a gente sabe que não é só saber os conteúdos, mas sim
saber o que fazer com esses conteúdos, né? Então, a gente precisa desenvolver as competências. Para desenvolvendo essas competências, a gente saber fazer as coisas, a gente saber interpretar as coisas e saber qual é o significado disso para a vida da criança, para a vida do estudante. A BNCC, ela foca muito na educação integral. E essa educação integral, ela vai para além do relógio. A gente está indo além do tempo cronometrado dentro da escola. É óbvio que se a gente pudesse organizar as nossas escolas em tempo relógio integral, seria maravilhoso. Muitas delas já estão organizadas assim, né? Mas a gente sabe que essa não é uma realidade de todas as escolas. Mas não é porque as nossas escolas não são em período integral que elas não podem ter uma educação integral. Porque a educação integral, ela atinge o intelectual, o físico, o afetivo, o ético, o moral, o social e o simbólico. Ou seja, ela vê o indivíduo na sua totalidade. Ela enxerga a criança como um ser potente, ela enxerga o adolescente como um ser potente. Então, isso que é educação integral. A BNCC, ela traz aprendizagens que são essenciais. Então, como eu disse, ela não pode especificar para cada contexto, para cada realidade, mas ela traz o que é essencial. Ou seja, esse é o mínimo que deve ser sabido, que deve ser compreendido, que deve ser trabalhado nas escolas do nosso país. Um dos grandes focos da BNCC é a questão da igualdade, equidade e diversidade. Então, esses são pontos muito importantes que a gente tem que estar aqui, ó, guardando na memória, destacando, para que a gente sempre lembre disso, que ela visa oferecer uma igualdade, ou seja, todos e todas precisam, têm direito de ter acesso, de ter igualmente esses conteúdos oferecidos. Então, todos têm direito a ter esses conteúdos oferecidos. Porém, devem ser respeitados nas suas singularidades, nas suas especificidades. Por isso vem a equidade, onde cada local, cada realidade vai adaptar para as suas necessidades. Sabe aquela história do banquinho? Então, as crianças estão olhando além do muro, né? Então, todas têm a oportunidade de olhar além do muro, mas uma criança é menorzinha, a outra é maior, né? Então, você coloca o banquinho para que todas elas consigam enxergar, né, para além do muro. É aquela velha metáfora, tá? E sempre lembrando da diversidade. Hoje não tem como a gente falar em educação sem falar em diversidade. Diversidade é algo essencial dentro do nosso currículo. Currículo é prática, currículo é vivência. Então, diversidade é currículo também, tá bom? Complementando aquilo que eu falei para vocês, a BNCC traz a questão da autonomia dos sistemas de ensino. Então, ela traz o essencial, ela traz a base e os sistemas de ensino têm a autonomia de acordo com a sua realidade local para adaptar o seu currículo, certo? Então, a gente pode dizer que a BNCC, ela tem competências e diretrizes comuns para todos e todas, porém um currículo diverso, né, que vai depender da realidade local de cada escola. Tudo isso à base de um regime de colaboração, que é essa união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem medir esforços para que tudo isso aconteça, né? Resumindo, é isso que significa, tá? E a BNCC, ela é um documento que traz no seu contexto a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, as diretrizes curriculares nacionais e o Plano Nacional de Educação. Todos esses documentos a gente consegue ter acesso também, tá? Bom, quais são as competências gerais que eu falei, né, lá no começo? São 10 competências. Então, é o conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, isso é muito importante, tá? A gente ressaltar, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, eu não quero entrar em detalhes, senão a gente vai falar horas e horas, mas eu posso gravar vídeos específicos sobre cada uma das competências, falando só sobre competências, mas a gente já vê aí aquela coisa de educação integral. Então, em cada uma dessas competências, a gente pode encaixar o ser humano completo e íntegro, né, na sua integralidade. Então, a gente vê como a gente precisa trabalhar cada partezinha, né, que
uma depende ali da outra, não são competências a serem trabalhadas de forma separada, de forma fragmentada. Todas elas precisam estar presentes nas nossas práticas diárias. Aí, só rapidamente para a gente entender a estrutura da BNCC, né? Porque às vezes fica um pouco confuso, talvez agora não, porque a gente já está se apropriando um pouco mais dela, mas ela é feita a partir de um código alfanumérico, né? E esse código serve para que a gente identifique as aprendizagens. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar o da educação infantil, o código vem mais ou menos assim. E aí, esse EI significa a etapa. Então, se é educação infantil, se é ensino fundamental. Nesse caso, EI, educação infantil. O próximo número, que é o 02, significa a faixa etária da qual aquele conteúdo está se referindo. Então, 01, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. 02 é para crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E 03, crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Então, esse númerozinho se refere a isso. A próxima junção, a duplinha de letras, se refere aos campos de experiência, tá? Que cada um tem o seu código, a sua abreviatura, né? Então, tem o EO, que é o eu, o outro e o nós. Tem o CG, que é o corpo, gestos e movimentos. O TS, traços, sons, cores e formas. Nós temos o EF, que é escuta, fala, pensamento e imaginação. E o ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, tudo aquilo que a gente tinha como língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, educação artística, desenvolvimento motor, que a gente fragmentava, agora elas estão descritas dentro desses campos de experiência. A gente consegue ver aonde cada linguagem se encaixa, não se encaixa em um campo só, então a gente pode trabalhar diferentes linguagens, diferentes campos de experiência, enfim, traz. Eu acho que o que a gente tem que deixar aí marcado é que a gente não tem mais aquela fragmentação e segmentação, tá? De conteúdos, de disciplinas. Agora é uma coisa que deve envolver por completo, tá bom? E por fim, a numeração, que é só a numeração sequencial, né? Dos tópicos. Só isso. Mas é assim, não é algo que eu acho que a gente tenha que decorar, é algo que a gente tem fácil acesso, você pode imprimir só as tabelinhas, né? E aí a gente pode ir consultando, enfim, tá? A gente vai falar sobre planejamento e a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, a BNCC na educação infantil, qual que é o foco? Né? A gente não perde nunca a questão do cuidar e do educar. E isso daí são dois aspectos indissociáveis, ou seja, eles não se separam. O cuidar e o educar, eles têm que caminhar de mãos dadas, tá? Isso já é uma discussão antiga, talvez eu nem precise abrir aqui, né, para esse tipo de argumentação, mas é só frisar que não tem como a gente educar sem cuidar, não tem como a gente cuidar sem educar, certo? Isso precisa ficar claro. A gente precisa tirar das nossas cabeças as ideias de que, eu só estou trocando uma fralda, eu só estou dando uma comida, eu só estou ajudando a lavar a mão. Não, tá? Um não vive sem o outro. A gente tem que entender e significar cada momento vivido dentro de uma escola de educação infantil, certo? Outra coisa muito importante que também, né, não saem ali, tanto que eles são os eixos do nosso trabalho, né, é a questão das interações e brincadeiras. Então, todo o nosso trabalho precisa ser pautado nas interações. Então, o que nós vamos possibilitar para as crianças de interação? Interação com seus pares, interação com o outro, interação com o ambiente, interação com materiais, enfim, o que a gente vai proporcionar. E tudo precisa ser através do lúdico, através da brincadeira, porque é brincando que se aprende. Eu acho que eu também não preciso, né, falar só sobre brincadeira, tá bom? Aliás, no meu canal do YouTube tem falando só sobre brincar na educação infantil, certo? Bom, na educação infantil a gente tem os direitos de aprendizagem, ou seja, o que a criança tem direito de saber. A gente vai falar sobre eles. A gente tem a questão dos campos de experiência, né, que eu já falei para vocês sobre eles, e nós vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles. E tem a importância das transições, né, da transição para o fundamental. Aqui eu até coloco que
Dentro da educação infantil também existe um processo de transição, seja do Centro de Educação Infantil para as EMEIs, seja dentro mesmo de cada escola, onde a criança vai passar de um ano para o outro, né? Mas a gente sabe que transições entre espaços, então saiu do Centro de Educação Infantil, foi para a EMEI, da EMEI para a EMF, são processos muito importantes e que precisam ser trabalhados, né? Então, ele fala dessa importância e eles devem ser baseados na integração e continuidade dos processos, onde nada seja cortado, né? Não aconteça uma ruptura, né? Então tudo deve ter uma continuidade. A gente sabe que esse é um grande desafio aí dentro da nossa realidade, né? Então, como direitos de aprendizagem, a gente tem aí o conviver com o outro, sempre se permeando pelo respeito, o brincar cotidianamente, ou seja, brincar sempre. Então, ele está só brincando? Sim, ele está brincando. O participar ativamente é a questão de que a criança, ela é um ser pronto a ser participativo, a ser ativo na sociedade, né? A partir ali das suas primeiras relações, da sua relação com o mundo, então trabalhar essa questão da participação, tá? O explorar é fundamental na educação infantil. Quando a gente explora, a gente amplia saberes, certo? Isso é primordial. O expressar-se, como é importante que a criança tenha espaço, tenha abertura para se expressar. E isso deve ser feito pelas diferentes linguagens. Então, a gente tem que se utilizar das mais diversas linguagens para fazer com que as crianças se expressem. E o conhecer-se, que é a questão da identidade, tão importante para todos, todas, né? Principalmente para as crianças. Bom, vamos falar aí sobre os campos de experiência. O eu, o outro e o nós. Esse campo de experiência ele vai trabalhar a questão de identidades, formação da identidade, a importância disso para a criança, né? As experiências sociais, aonde elas se dão, como se dão essas experiências sociais, reciprocidade e interdependência. Então, como eu trato o outro, né? Como eu gostaria de ser tratado. Então, essa relação com o outro, eu dependo do outro. Então, eu não consigo viver sozinho, sozinha. Então, eu preciso dessa relação com o outro. Como isso deve ser trabalhado? Isso é uma coisa que permeia aí, ó, cotidianamente as nossas práticas, né? A autonomia e autocuidado. Como é importante criar crianças autônomas e que se conheçam e que tenham esse apreço por si mesmas, né? A questão da diversidade cultural, como eu disse, não tem como a gente falar hoje de educação sem falar de diversidade e isso tem que ser trabalhado e explorado desde sempre e para sempre, né? E a questão da interação entre os pares e o coletivo, que é o que eu já disse anteriormente, essa importância dessa relação, né, da interação, que tipo de interação que a gente vai criar, que a gente vai oportunizar para essas crianças. Tudo tem que ser muito significativo e com intencionalidade. Corpo, gestos e movimentos. Então, isso já diz, isso se refere à nossa corporeidade, então tudo que envolve o nosso corpo. Não tem como a gente dizer que não tem ligação com o campo de experiência anterior, certo? Ele se liga, ele se une, eles, né, todos os campos se transcendem, eles se juntam, né? Então ele vai falar sobre a exploração do mundo, como que um bebê explora, como que um bebê conhece o mundo, a partir do tato, a partir das suas sensações, a partir do seu corpo, né? Isso também deve ser feito a partir das diferentes linguagens, música, dança, brincadeira, teatro, e usar o espaço com o seu corpo. Então, o caminhar, o rastejar, o escorregar, saltar, correr, equilibrar-se. Então, tudo isso é muito importante e isso deve ser trabalhado em todos os momentos, né, do nosso dia. Traços, sons, cores e formas. A gente trabalha muito a questão do senso estético e crítico. Então, a exploração da criatividade da criança, da criticidade dela, né, a importância dela se tornar também um ser crítico que saiba opinar, que saiba argumentar, através também da sua expressão e das suas linguagens mais diversas. Então, pintura, música, modelagem, fotografia, dança, teatro. A gente tem que explorar todas essas formas, né? A questão da sensibilidade e criatividade, esse campo de experiência ressalta bastante isso. E a questão da manifestação e expressão artística, a importância da gente ter sempre esse movimento presente na educação infantil.
O outro campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, a importância do falar e do ouvir, do escutar, do argumentar, do se colocar. Então, é muito importante que a criança aprenda a se colocar, que ela saiba se colocar e que ela tenha segurança em se colocar. Ela precisa participar das narrativas que acontecem diariamente. A gente vive um cotidiano narrado, né? Então, as crianças precisam participar dessas narrativas também. Afinal, elas são protagonistas desse processo, né? Então, com esse campo de experiência, a gente tem um estímulo à imaginação, criação de histórias, né? Isso aí é bem sensível nesse campo de experiência. E é quando começa a imersão na cultura escrita. Então, não é alfabetização, nós não vamos alfabetizar a criança, mas a gente oportuniza para a criança o acesso à cultura escrita, porque ela vive no mundo escrito e letrado. Então, a gente já começa a colocar a criança nesse mundo, não alfabetizando. Alfabetizar tá mais pra frente, tá bom? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então a gente vai falar ali do nosso mundo físico, do mundo que nos cerca. Também sensibilidade e criatividade, a questão da gente criar hipóteses sobre o mundo, investigar as questões ali do nosso cotidiano, o que a gente tem dúvida, como que a chuva acontece, por que que a árvore nasce, né? Então essas questões mais investigativas, isso daí é tudo conteúdo de educação infantil, né? Os conhecimentos matemáticos, só 1 mais 1 é igual a 2? Não, mas quem é maior, qual é a distância, o que você acha, qual é a sua hipótese para isso, né? Então, trabalhar esse raciocínio lógico-matemático e, claro, abarcando o mundo sociocultural da criança. Então, gente, dentro de cada campo de experiência, a gente tem os objetivos de aprendizagem, né? E aí, assim, a gente pode consultar, eu aconselho a que você tenha esse arquivo salvo em algum lugar. Se você puder imprimir esse finalzinho, são algumas páginas que tem cada objetivo de cada campo de experiência, né? Mas não é algo que eu acho que tenha que ser, sabe, delimitado, seguido à risca, porque, como eu disse, hoje a gente não tem mais uma fragmentação. Então, a gente tudo tá junto, né? Tudo está integrado. Então, a gente pode consultar algumas coisas para a gente ter, às vezes, ideias, para a gente encaixar aquilo que está acontecendo num objetivo. Existem escolas que eu sei que pedem para que a gente faça um planejamento, colocando os objetivos, né, de acordo com a BNCC. Então, você pode fazer essa consulta, né? Então, cada campo de experiência tem ali as suas 3 colunas, né? De acordo com as faixas etárias das crianças. E aí, a gente tem os objetivos de aprendizagem para cada faixa etária. E aí, eu vou ler alguns aqui rapidamente, só para você ver como que é algo geral também, né? Então, eu vou aqui focar para crianças pequenas, que é a minha área de atuação. Então, eu tô aqui no eu, o outro e o nós. A gente tem aqui, ó, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Um outro, agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Isso aqui pode estar presente em diversos momentos, né? Vou aqui mudar para outro campo de experiência. Vamos lá para corpo, gestos e movimentos, tá? Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos, atividades artísticas como dança, teatro e música. Ó, eu tô aleatoriamente, não separei nada para ler. Fala, pensamento, né? Escuta, fala, pensamento, imaginação. Vamos aqui. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções criando rimas, aliterações e ritmos. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Enfim, a gente pode ver aqui que não existe um conteúdo específico para cada objetivo de aprendizagem, né? Então, a gente precisa pensar muito bem quando a gente vai falar sobre planejamento. Vamos lá?